E aí, bora falar? Bem, muita gente estava aguardando este vídeo e chegou o momento. É hoje. Bem, gente, como eu me tornei ateia, cética, descrente, ímpia, herege, blasfemadora, enfim, tantos nomes que nos colocam, né? Só porque pensamos diferente. E hoje vocês vão saber como foi que eu me transformei no que eu sou, como eu saí do extremo fanatismo para a extrema descrença. Bem, gente, como eu já expliquei num dos meus vídeos, o do recadinho rápido, eu falo que não é culpa da igreja eu ter me tornado cética. Ela talvez tenha contribuído no sentido de ter sido uma ponte, mas não necessariamente foi por conta da igreja ou do que eu passei na igreja, as experiências ruins que eu tive na igreja. Não foi. E por que não foi? Porque eu não tenho raiva de Deus, eu não tenho ódio de Deus, eu não tenho rancor ou alguma coisa contra Deus, pessoa Deus. Eu simplesmente, gente, desacreditei. Desacreditar não é a mesma coisa de negar a Deus. Eu não nego a Deus. Eu simplesmente acho hoje que ele não existe, que não há nada plausível que me convença hoje que ele exista, que exista um ser supremo. Não estou falando apenas do Deus judaico-cristão. Eu estou falando de qualquer tipo de Deus, de qualquer religião que seja, qualquer tipo de referência a um ser superior, inteligente ou não, que rege o universo, ou alguma coisa do tipo, associado à divindade sobrenatural, e enfim. Do mesmo jeito que eu não acredito em Deus, eu não acredito em maldição, eu não acredito em espíritos, eu não acredito em mal olhado, não acredito em nenhuma coisa culturalmente usada como superstição, maldição, feitiço, enfim, nada referente a esse campo sobrenatural. Eu tenho algum tipo de crença, tá? Eu desacreditei totalmente desses tipos de coisa. E como eu cheguei nisso? Vamos lá. Como eu já disse em alguns comentários que eu já fiz em um dos meus vídeos, ou em vários dos meus vídeos, como foi o processo? Gente, quando eu saí da igreja, quando eu deixei a Assembleia de Deus, eu ainda me comportava como crente, como evangélica, como pessoa temente a Deus. Eu pensava assim, que o que Deus queria era o que era o meu coração. Eu pensei, depois que eu saí da igreja, né, eu pensava assim, que Deus me amava, e ele me conhecia, né? Assim como eu era, e me amava do jeito que eu era. E que, em troca, ele só queria que eu o amasse, o adorasse, enfim. Mesmo que sendo do meu jeito. Mas aí chegou a internet. O meu acesso à internet. E com ele o acesso ao Orkut. E daí, por curiosidade, isso 5 anos mais ou menos, 5 anos depois de eu ter saído da igreja, eu fiz buscas sobre comunidades de ex-evangélicos, crentes desviados, botei várias palavras-chave, até que encontrei 2. Uma, crente desviados, que hoje não existe mais, se existe deve ser outro dono, não sei. E encontrei pessoas do mesmo jeito que eu, né? Que estavam na mesma condição de afastado como eu. Eu, ali naquele momento, ainda era considerada uma pessoa afastada da igreja. Se é que vocês me entendem. Os evangélicos me entendem nesse sentido. Eu era considerada uma pessoa afastada, porque eu tinha aquilo que um dia talvez eu pudesse voltar, né? Para agradar a Deus, servir a Deus, etc, etc, etc. Não só servir aos homens da igreja, como todos me colocam
nos comentários dizendo: você não serviu a Deus, você serviu a igreja, você não conheceu Deus de verdade. Isso eu vou deixar para outros vídeos, tá legal? Beleza. Então, aí eu, através dessa comunidade, encontrei a outra comunidade, que foi a Ex-Evangélicos, que eu já citei por aqui. E na Ex-Evangélicos eu tive mais um choque, assim. A começar pela foto da comunidade, que é um porco com pérolas no pescoço, segurando um bule, soltando fumaça, e a fumaça jogando raios e um dedo apontando assim, né? Tipo, eu achei aquilo meio bizarro, né? Porque existia muita mistura de informação na imagem, né? E comecei a participar, comecei a ler, né? Eu lia mais do que participava, até que eu comecei a concordar com tudo que eles diziam. Ouvi assim, né? Eu li testemunhos muito parecidos com os meus, e eu quero mandar um beijão para todo mundo da comunidade Ex-Evangélicos, tanto do Orkut como no Facebook. Quero dizer que vocês foram muito importantes para mim, e ainda são até hoje. Então, gente, eu conheci muita gente nova, fiz amizades com pessoas maravilhosas através dessa comunidade. E através dessa comunidade comecei a buscar outras, como as contradições da Bíblia, que muitos evangélicos já tentaram derrubar aquela comunidade, para você ver como é a liberdade de expressão, né? Enfim, uma comunidade super interessante. Eu nunca vi nenhum evangélico conseguir rebater nenhuma das argumentações apresentadas pelos membros dessa comunidade, né? Formada por pessoas muito estudadas da Bíblia. Impressionante aquela comunidade. Enfim, com esse acesso ao Orkut, a essas pessoas me estimularam a ler. E eu comecei a ter sede de leitura. Leitura que antes não me era muito permitido. Não que eles proibissem, tá, gente? Não é que eles proibissem. Mas eles diziam que sempre qualquer leitura que fosse contra, qualquer uma que fosse rebater com a fé, com certeza era obra de Satanás ou coisa do tipo. Uma forma de desestimular a leitura. Tanto que o que era incentivado era que você só ouvisse músicas evangélicas, lesse livros evangélicos, enfim. Então foi aí que eu comecei a ler. E eu vou dizer aqui alguns livros que eu li e recomendo a leitura para você que está me assistindo, que deve ter passado por essa fase como eu passei. Eu li Teologia para um Homem Crítico, de Giuseppe Stacconi. Esse livro foi muito bacana, porque foi a primeira vez que eu soube que os 5 primeiros livros da Bíblia não tinham sido escritos por Moisés. Como muita gente pensa, não foi escrito por Moisés. Ele aponta que possivelmente foi escrito por escribas do rei Davi, né? Os escribas do rei Davi é que fizeram os 5 primeiros livros da Bíblia. Enfim, eu recomendo a leitura. Se vocês encontrarem, né? Que eu acho que é difícil encontrar esse livro, mas tá aí. Depois eu li outro, que foi esse aqui. E o livro é bem interessante, né? Mas eu confesso que não gostei de alguns trechos desse livro, porque também ele diz que não adianta de nada a pessoa querer tirar a prova do espírito, né? Para ver se o espírito realmente é espírito, né? Tipo assim, porque há uma passagem aqui nesse livro que ele diz assim, sobre a pessoa, tipo, querer esconder um objeto na mão sem que o médium veja e peça para que o espírito que está usando o médium diga qual o objeto que tem naquela mão, né? Porque se ele for espírito, ele sabe o que tem na mão da pessoa, porque ele pode passar a matéria, né? E ver, né? Então ele diz que não devem fazer isso, tirar prova do espírito, porque o espírito não tem tempo de ficar respondendo perguntas fúteis. Só que eu acho interessante que o espírito não tem tempo de responder esses tipos de perguntas, que seriam bem interessantes, né? Para tirar a prova que realmente é um espírito, é um ser sobrenatural que está ali respondendo as perguntas. Mas o espírito tem tempo de participar de Ouija, aquele jogo Ouija, que é o jogo do copo. Enfim. Então, assim, o livro é interessante que ele
tenta responder todos os tipos de perguntas relacionadas ao início, porque reencarnação, karma, esses negócios, tá? Mas não me convenceu o espiritismo. Com todo respeito, tá, gente? A quem seja. Li livro de antropologia. Aí eu li também. Na época foi lançamento, Deus um Delírio. Achei muito agressivo. Dawkins realmente é bem agressivo nesse livro contra a religião. Ele fala sobre as ideias dele, sobre o malefício que é a religião na sociedade em si. Muito bom livro. Quando eu li esse livro, eu me vi realmente agnóstica. Quando eu li, ele tem uma tabelinha de 0 a 10, se eu não me engano. E ele se considerava 9. Eu me considerava, na época que li ele, 8. É um agnosticismo com inclinações ateístas. Depois eu li o Anticristo. Depois eu li este livro aqui. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Gente, esse livro é perfeito. Ele defende com tanto amor e carinho a ciência que a gente se apaixona pelo livro. E eu acho que foi esse livro responsável pelo meu ateísmo. Foi com ele que eu me vi ateia. Quebrei todas as barreiras da fé, tá? Que ainda me prendiam. Para muita gente pode parecer assim. Nossa, mas por causa de um livro tu se tornou ateia, credo. Ué, por causa da Bíblia você é cristão. Porque por causa de um livro eu não posso me tornar o que eu sou hoje, descrente, né? Aí, gente, agora eu estou lendo Quebrando o Encanto. Tô demorando muito para terminar, mas é um livro também super interessante, de Daniel Dennett. Mas eu já tenho outros livros. Eu quero sempre aprender mais, gente. Sempre buscar aprender mais. Então, eu tenho o Relojoeiro Cego para ler. Eu tenho a Genealogia da Moral de Nietzsche para ler. E tenho esse aqui também para ler, Lúcio, os Primórdios da Humanidade. Então é isso, gente. Eu não sei se ficou claro, mas eu me tornei cética por causa da leitura. A leitura mudou muito o meu jeito de pensar. Tem uma frase que diz: a leitura muda as pessoas. Realmente, ela mudou completamente minha forma de pensar. Eu hoje me sinto livre para pensar em qualquer coisa que um dia já fui proibida pela religião. Hoje eu sou completamente liberta. Gente, se tornar de uma extrema religiosa até a extrema ausência de fé das crentes não foi algo bom. Não é bom. Quem dizer que é bom é um sortudo, porque comigo não foi nada bom. Eu passei por momentos de questionamento, frustração, muita frustração, no sentido de quando a gente começa a colocar a possibilidade de que realmente Deus não exista, quando a gente começa a colocar essa possibilidade que Deus realmente não exista, a gente começa a passar por um sentimento terrível interno de insegurança. Quando vai aumentando essa possibilidade de Deus não existir, quando isso vai aumentando dentro da gente, esse ceticismo vai aumentando, essa descrença vai aumentando, a gente tem muita frustração. O sentimento é de luto. Eu acho que é essa a palavra certa. Luto. Porque quando eu era religiosa e evangélica, eu costumava falar muito com Deus, gente. Muito. Do tipo de chorar, pedir: Jesus, senta aqui do meu lado. Eu orava no meu quarto e dizia: Jesus, senta aqui do meu lado, conversa comigo. Ouve o que eu tenho a dizer, ouve minhas ansiedades. Enfim,
Eu tinha Jesus, Deus, enfim, como meu amigo mais íntimo. E com ele eu desabafava tudo, sentia segurança com ele, enfim. E quando a descrença vem, gente, é como se esse amigo morresse. Assim, eu acho que deu para entender, né? A descrença vai aumentando e ele vai acabando ficando mais apagado. A imagem de Cristo vai sendo apagada, apagada, até que a gente realmente não veja a volta. Eu acho que uma vez que a gente é descrente, para se tornar crente, eu não sei se isso é possível, tá? Porque quando eu cheguei no ceticismo mesmo, tipo, eu fiquei totalmente desacreditada em coisas sobrenaturais. Mas apesar de todo o processo ruim que foi, tá, gente? Porque eu tenho certeza que pessoas que passam por isso que eu passei, talvez até entrem em depressão profunda por causa disso. Mas apesar de tudo que eu passei e ter tido forças para continuar a viver, apesar de todo esse processo ruim, teve algo bom. Apesar de hoje eu não ter mais a esperança de quando morrer, ainda vou continuar vivendo com a minha consciência em algum paraíso, ou quem sabe até o inferno, porque quando a gente desacredita de tudo. Tem gente que acha que ateu serve ao demônio, mas como a gente vai servir a algo que a gente não acredita, entendeu? Não há espaço para acreditar em nenhum tipo de ser mitológico, ou sobrenatural, ou bíblico, enfim, não dá para acreditar. Apesar de perder toda a esperança, né, que a fé traz, né? A fé em Deus traz. O que a fé em Deus traz pra gente? Traz conforto, consolo, traz esperança, traz motivação, sim. A fé traz motivação, segurança, né? E o que o ateísmo me trouxe? Trouxe muita coisa ruim, né? Que foi as fases que eu tive de frustração, ver que eu não era uma pessoa especial, de ser escolhida por Deus para alguma obra extraordinária, Eu hoje sei que se um parente meu ou um amigo meu morre, eu sei que eu nunca mais verei aquela pessoa, mas é que eu nunca mais verei mesmo. Que se eu morrer, eu sei que eu nunca mais terei consciência. Mas o que o ateísmo me trouxe? Eu acho que o ateísmo me trouxe a liberdade do pensamento, me trouxe o valor à vida. Eu acho que hoje eu dou mais valor à minha vida do que quando eu era religiosa, porque se eu penso em fazer, se é do meu agrado querer fazer, eu acho que eu tenho a tendência de fazê-lo, porque eu sei que é a única vida que eu tenho e que eu devo aproveitá-la. Eu não anulo mais minhas vontades, eu não anulo nada que seja dentro dos preceitos legais. Enfim, gente, eu acho que deu para entender. Eu não deixo de ouvir uma música porque alguém diz que aquela música não é de Deus. Eu não deixo de vestir uma roupa porque alguém diz que não é de Deus. Eu não me sinto obrigada a ir a um templo, rezar, me martirizar, achando que é porque Deus quer isso, para que eu tenha alguma recompensa por fazer isso. Enfim, gente, desculpem o vídeo longo, mas eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Eu sei que vocês não são obrigados a concordarem com o que eu falo. Eu sei que vocês têm o direito de discordar com tudo que eu falei aqui. Mas, mesmo assim, vocês têm que respeitar a minha decisão. E eu sou o que sou. Eu ainda tenho caráter. Eu ainda tenho ética. Eu ainda tenho altruísmo. Eu ainda tenho afeto, amor. Eu sinto compaixão. O ateísmo só me tirou uma fé. Uma crença em divindades, em maldições, fantasmas, demônios. Foi a única coisa que o ateísmo me tirou.
ateísmo me tirou todo o tipo de medo que eu tinha por conta desses mitos, porque para mim é um mito. Mas o ateísmo não me tirou a parte humana que eu ainda tenho. Eu não sou um psicopata. Eu tenho sentimentos, eu amo, aprecio as pessoas, eu respeito as pessoas, eu procuro ajudar as pessoas, assim, sempre que possível. Enfim, eu acho que deu pra entender, né? Então é isso, gente. Eu termino o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Beijinhos. Tchau.